Olá pessoal, desculpem o atraso do vídeo de hoje que está sendo postado 2 horas após o horário normal que a gente posta, mas estamos aí, né? Sejam todos bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Ontem nós conseguimos furar a mídia internacional quase toda, né, em alguns minutos por conta de amigos aí que nos acompanham, né, e que ficaram sabendo do ataque tão logo ele aconteceu lá no Irã por parte de Israel. E a gente conseguiu furar até a mídia israelense em mais ou menos 15 minutos, né? Então a gente colocou aqui no canal Revelar lá do Telegram, né, ainda a confirmar, né, no momento, né, que os ataques estariam ocorrendo. Então a gente colocou toda uma série de situações, inclusive essa situação aqui, né, de que o Biden, mais uma vez, né, teria recebido a informação por parte de Israel de que eles iriam retaliar nas próximas 24, 48 horas e parece que ele teria avisado o Irã também. Quando o Irã ia atacar Israel, o Irã também teria avisado o Biden, que por sua vez avisou Benjamin Netanyahu. Então, se esses fatos são mesmo verdadeiros, isso mostra que realmente está havendo uma espécie de coreografia, né, nessa guerra, e porque os líderes dos dois lados estão fazendo ataques mais cirúrgicos para evitar a escalada. Só que, ao mesmo tempo, eles têm de fazer isso para dar satisfação às suas populações, né? Então eu só coloco aqui que a gente conseguiu furar lá a mídia em alguns minutos, né? Porque é interessante, se você estiver acompanhando, obviamente que a gente não faz isso sempre, mas se você estiver acompanhando lá no Telegram, né? Isso aí às vezes pode valer ouro, como eu coloquei lá. Quem recebeu a notícia antes podia ter vendido algumas ações antes que elas caíssem, como de fato acabou caindo mesmo. Mas agora recuperou, né, quando todo mundo viu que a coisa não era assim tão pesada quanto se imaginou. Essa matéria diz o seguinte: Israel então teria lançado ataques contra o Irã numa resposta crescente à retaliação do Irã pelo bombardeamento de Israel contra a embaixada em 1º de abril. Aí ele coloca algumas situações que aconteceram, mostra aqui como os aviões estavam se desviando do Irã, né? Aqui mostra a região de Isfahan, que seria uma das regiões que teria sido atacada. E no site da Globo aqui eles falam em suposto ataque. Eu não sei por que suposto ataque, né? Porque o ataque aconteceu, só que não foi exatamente como todo mundo imaginou, né? Quando no calor do momento só se ouvia, se recebia fotos e vídeos, né? As pessoas publicavam e não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Tanto é que o Bitcoin chegou a cair mais de 3%, 4%, e o petróleo subiu aproximadamente 4%. E agora já estão cada um voltando ao seu lugar, embora não tenha voltado ainda. Talvez nem volte hoje, né? Vamos ver no decorrer do dia. Então eles dizem aqui que, nessa matéria, que se não houvesse algum ataque como resposta ao Irã, que lançou mísseis e drones contra o país, então isso acabaria fazendo com que a base do governo de Netanyahu se retirasse parcialmente, porque alguns queriam então uma resposta, estavam pressionando por isso, e o governo israelense ele está com uma maioria não tão grande, né, a pequena maioria, né, então se um dos partidos de apoio da base do governo sair, o Netanyahu cai. E ele formou essa maioria frágil, né, com uma certa dificuldade. O oponente dele, que estava no poder, também caiu por conta disso. Ele tinha formado a pequena maioria, e aí houveram alguns problemas. Ele acabou perdendo uma pequena parte do apoio, acho que 1 ou 2 deputados já foi o suficiente para ele cair. Eu não lembro exatamente quanto foi. Então, a composição de gabinete de Netanyahu inclui ministros de cunho religioso. Então, o pano de fundo para o ataque tinha como objetivo acalmar os ultra-ortodoxos israelenses que estão muito tensos. Na verdade, o ultra-ortodoxo é aquele que nem para a guerra não vai. Eles não usam a terminologia muito correta aqui, né? Mas enfim. Então, que estariam muito tensos, já que pode existir uma convocação de religiosos para compor o exército. A pressão do gabinete vinha sobre esta razão. Enfim, aí nessa outra matéria aqui só diz que com esses ataques mútuos, então o conflito entre Israel e Irã finalmente sai das sombras. Por quê? Porque quando aconteciam ataques contra Israel, sempre aconteciam através de aquilo que as pessoas chamavam de proxies,
né, que seriam os Houthis no Iêmen, o Hezbollah ao norte de Israel, o Hamas a partir da faixa de Gaza e outros, né, que se dizia que eram proxies, ou seja, procuradores do Irã. Quando Israel fazia ataques a esses grupos, né, normalmente ele não admitia oficialmente que estava sendo ele que estava fazendo, né? Em vários momentos aconteceu isso. Então, é por isso que se diz que era um conflito nas sombras, né? Todo mundo sabia que eram os dois que estavam se enfrentando, mas nunca tinha acontecido um ataque direto entre um e outro. Depois do ataque de Israel à embaixada do Irã, ou a extensão, né, que seria uma sala de reuniões ao lado da embaixada, então deflagrou esse ataque direto entre os dois. E aí tem um vídeo aqui, né, dos Estados Unidos carregando nukes num B-52, né? Então a coisa parece que vai complicando cada vez mais. Isso aqui é uma matéria do dia 17 de abril. E eles dizem que 3 dias antes, então seria lá pelo dia 14, a base aérea de Minot praticou o carregamento desses artefatos nuke num B-52. E ontem à noite eles fizeram isso de verdade. Os aviões estão agora carregados com esses equipamentos de cruzeiros nuke montados nas asas externas. Esse vídeo mostra o carregamento prático ocorrido há cerca de 3 dias. Então, tem aqui eles fazendo esse carregamento. Esperamos que seja apenas uma demonstração de força, como aparentemente foi essa atividade de Israel. Aparentemente o que eles fizeram foi demonstrar que eles conseguiriam chegar com os aviões onde eles quisessem, que eles foram lá dentro, no centro do Irã. Não fizeram grandes estragos, mas eles aparentemente foram lá para mostrar, olha, se nós quiséssemos, nós estávamos aqui dentro e teríamos feito o que quiséssemos. E aí voltaram, né, aparentemente sem grandes perdas também, mas foi algo assim mostrado, para mostrar, né, mostrar força. Ambos os lados. Irã, quando atacou, não fez um ataque, já que foi coreografado pelo próprio Biden, não foi um ataque para causar o conflito, e Israel devolveu na mesma moeda. Disse, olha, nós também vamos mostrar força. Foram com os aviões lá dentro e também não acirraram o conflito. Então, por isso, o mundo inteiro se acalmou também, né? As bolsas se acalmaram, porque o mercado nada mais é do que a demonstração de nervosismo do mundo, né, quando essas coisas acontecem, como é o caso do que como o mercado reagiu também quando começou a guerra na Ucrânia, né? E aí essa matéria diz, Biden, Estados Unidos, podem ser arrastados para o conflito Israel-Irã. A matéria também do dia 17. Biden disse no Wall Street o seguinte, se o Irã conseguir escalar significativamente os ataques a Israel, os Estados Unidos poderão ser atraídos para o conflito. E continuou dizendo, Israel é o nosso parceiro mais forte no Oriente Médio e é improvável que permaneçamos passivos se as suas defesas vacilarem, o Irã for capaz de executar a sua agenda destrutiva contra ele. Então, por isso, talvez o Irã também foi comedido no ataque, né? Talvez o Irã também, nas suas defesas, quando Israel entrou lá, talvez também não usou todas as defesas. Então, nós estamos vendo dois lutadores fazendo uma demonstração de músculo, né? Mostrando seus músculos, se exercitando, se alongando, mas aparentemente ninguém ainda desferiu um ataque de verdade, né? Aí eles dizem, como apontado na minha história exclusiva de hoje, diz o site aqui, né? As defesas israelenses já falharam. É um site israelense, inclusive esse. Pior ainda, foi no passado domingo que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, enviou uma carta ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos deixando claro que se Israel atacar o Irã, a Rússia virá em auxílio do Irã. Então seria a Terceira Guerra Mundial. Se os Estados Unidos forem em auxílio de Israel e a Rússia vier em auxílio do Irã, né, podem buscar abrigo aí, porque a coisa vai complicar para o mundo inteiro. Agora, 3 dias depois, dia 17, no caso, né, o presidente dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos virão em ajuda de Israel. O que temos aqui são os ingredientes da Terceira Guerra Mundial instantânea entre os Estados Unidos e a Rússia. E aí, a China, óbvio que não vai ficar parado, nem a Europa, e a coisa vai se complicar. Ainda cutucando o urso, dizem aqui, né? F-16 da Holanda chega à Romênia para os pilotos da Ucrânia. Então, a Europa aí se manifestando, né, se movimentando
para confrontar a Rússia, né? Para deixar claro que as coisas não vão ficar tão fáceis para os russos lá na Ucrânia, né? Se os Estados Unidos deixarem os russos fazerem o que quiserem lá, né, por conta da eleição do Trump, os europeus já estão dizendo que da parte deles talvez a coisa não seja assim tão fácil. Enfim, essas são as atualizações de hoje. Desculpe a demora. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.